Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E nós leremos os versos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora capítulo 3, por favor. Versos 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora capítulo 4, verso 30. E não vos entristeçais, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E finalmente, capítulo 5, versos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje então sobre a obra do Espírito Santo. E Paulo escreveu esta carta, que nós lemos esses textos, da sua primeira prisão em Roma. A cidade de Éfeso foi o campo missionário de Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele ficou lá 3 anos. Éfeso era uma cidade estratégica no mundo da época. Era a capital de uma das mais importantes províncias do Império Romano, a província da Ásia Menor. Era uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes, mundialmente conhecida na época porque lá era a sede do templo da deusa Diana, a grande deusa dos Efésios, um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e Paulo, ali ficando 3 anos, experimenta um poderoso avivamento. A idolatria recua, a feitiçaria entra em colapso, a palavra de Deus prevalece, e Paulo planta uma igreja estratégica que influencia toda a micro-região, plantando igrejas também em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis, de tal maneira que em 3 anos o evangelho irradiou em toda aquela região. A igreja de Éfeso vem a se tornar talvez a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando inclusive Jerusalém e Antioquia da Síria. Agora Paulo, na sua primeira prisão em Roma, nos idos de 61, 62, escreve esta carta. Esta carta é considerada a rainha das epístolas de Paulo. Esta carta é a carta mais eclesiológica escrita por Paulo. Trata da doutrina da igreja, quase que irmã gêmea de Colossenses. Se Efésios fala da igreja, Colossenses fala da proeminência de Cristo. Se Efésios trata do corpo, Colossenses trata do cabeça da igreja. E nesta carta, mormente no capítulo 1, Paulo vai mostrar de maneira eloquente para nós como o Pai planejou a nossa salvação na eternidade, como o Filho concretizou a nossa salvação, morrendo por nós, comprando-nos, remindo-nos
e nos fazendo filhos de Deus por adoção, e como o Espírito Santo aplicou esta obra da redenção em nós. Aqui no texto lido, no capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo vai usar duas metáforas para tratar da obra do Espírito Santo. A primeira delas, confira comigo, está no versículo 13, quando ele diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Notem que não há obra do Espírito Santo sem primeiro ter a obra de Cristo na nossa vida. Primeiro você escuta o Evangelho, depois você crê no Evangelho, depois você é selado com o Espírito Santo. Agora eu queria primeiramente pensar com você sobre esta metáfora do selo, porque ainda hoje é um símbolo conhecido no mundo contemporâneo. O selo fala para nós de três verdades. Primeiro, selo fala de propriedade. Éfeso era uma cidade portuária. Naquela época, no primeiro século, havia um intenso comércio de madeira. Os empresários, comerciantes iam até Éfeso, compravam a madeira, marcavam a madeira, as toras com a sua sigla, com o seu emblema, com o seu brasão, com as suas iniciais, e depois mandavam os seus emissários pegar essa madeira e transportá-la. O selo do proprietário dava garantia que aquele que iria buscar a madeira podia ter segurança de que a levaria, porque ela tinha o selo do seu dono. Até hoje, na região brasileira, sobretudo na nossa cultura agropecuária, a cultura pecuária, os fazendeiros fazem isso até hoje. Compram suas reses e marcam o seu rebanho com ferro em brasa, com as iniciais do fazendeiro. Aquela vaca, aquele boi, está naquele campo distante, naquele pasto distante, mas lá tem o dono, a marca dele, é propriedade dele. Ninguém pode pegar, ninguém pode confiscar, ninguém pode tomar. É propriedade exclusiva do dono. Quer dizer para você que quando você creu em Jesus, o Espírito Santo foi dado a você como um selo. Você tem dono, você é propriedade exclusiva de Deus. Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. Mas o selo fala de uma segunda coisa. O selo fala de legitimidade. E hoje nós usamos isso. Você vai no supermercado, você vai encontrar alguns produtos com selo de qualidade. Significa que aquele produto não foi adulterado, que aquele produto não foi misturado, que você pode confiar naquela marca, que você pode confiar naquele produto. O selo que aquele produto traz revela para você que aquilo que foi feito ali, que está sendo vendido ali, é digno da sua confiança. Quando a Bíblia fala que você foi selado com o Espírito Santo, significa que a obra que foi operada em você é legítima, é divina, é celestial, não é híbrida, não é humana, não tem nada de